Olá, eu sou a professora Karine Silveira e hoje eu vou apresentar para vocês o que seria o enredo humorístico em uma crônica do Sandro Vilar que se chama Último Desejo. Essa crônica foi publicada no dia 7 de dezembro de 2023 no site do jornal Imparcial. O que é o enredo humorístico? Eu estudei o enredo humorístico na minha tese de doutorado. Eu propus, o enredo humorístico a partir das falsas notícias publicadas em perfis variados, como Sensacionalista, nas Desnotícias, no Parcial. Então lá eu analisei, sites que hoje já nem estão mais ativos. E o que eu quis mostrar com a constituição de um enredo humorístico? Que ele reuniria, mais mecanismos para a construção do efeito de sentido humorístico do que uma piada, porque uma piada, de acordo com Raskin, ela precisa de um sentido confiável, um sentido não confiável, e uma oposição de scripts, de cenários e um elemento surpresa. E é uma narrativa muito curta. Então, nós temos narrativas mais longas e humorísticas, que é o caso dessa crônica. E aí o enredo humorístico é constituído também de sentido confiável, sentido não confiável, que vai trazer dois cenários, a oposição de dois cenários frutos desse sentido confiável e do sentido não confiável. Nós vamos ter principalmente, para o enredo humorístico, o gatilho humorístico, Então nós temos essas passagens que tornam o texto humorístico ao longo do seu desenvolvimento. E temos o elemento surpresa, além do recurso da intertextualidade. Muito bem. Último Desejo, título dessa crônica, já inicia utilizando o recurso da intertextualidade, porque Último Desejo é título de uma canção do Noel Rosa, como bem diz Sandro Vilar, aqui no início da sua crônica. E aí, esta crônica vai tratar do sentido confiável da doença, do estado terminal e o esperado, nesse sentido confiável de alguém muito doente, é tristeza, é o sentimento de perda, de saudade. Mas não, nós vamos ser surpreendidos pelo sentido não confiável da ganância pela herança. Isso vai resultar na oposição de dois scripts, que é o cenário do velório, da tristeza, e o cenário da herança, do interesse pela herança, pelo sentimento de ganância. Nós vamos ter, ao longo desta crônica, vários gatilhos humorísticos e, ao final, o mais esperado, o elemento surpresa que surpreende não só a nós, leitores ouvintes, mas também ao personagem principal, o seu Gígio. Vamos lê-la. Noel Rosa, que me perdoe lá no céu, peço licença ao ilustre compositor para denominar esta crônica com o título do seu famoso samba-canção. Presumo que o ritmo seja esse. Evidente que pensei em outros títulos, mas o de Noel me pareceu mais adequado. Bem, depois da explicação necessária, narremos a história de seu Gígio, italiano da Calábria, com uma penca de filhos e netos. Vou começar marcando os gatilhos humorísticos, muitos deles realizados por meio de metáforas. Penca retoma penca de banana. E as bananas estão penduradas. Então, aqui estavam os filhos e netos pendurados no seu Gígio, por isso todos eles de olho na herança. Todos nascidos no Brasil, com a idade mais avançada do que jogador impedido. Temos aqui um outro gatilho que precisa do conhecimento prévio do ambiente, dos jogos de futebol. A idade mais avançada, retomando aqui o seu Gígio, que caiu doente, atacado por uma pneumonia dupla. Alguns parentes irônicos, de olho na herança dele, disseram que o velho estava com pneumonia tripla, sendo que nós só temos, aí 2 pulmões. Ele ficou uns 10 dias internado naquela tenda dos hospitais, denominada UTI,
que deveria ser chamada de loteria da vida. Vejam só, tenda, um ambiente precário, não é nenhuma construção, é algo muito simples para estar em um hospital. E loteria da vida, nós temos as loterias que a gente lida com a sorte para ganhar dinheiro. E aqui lida-se com a sorte para permanecer vivo. Então, são os gatilhos humorísticos para tratar da situação do seu Gijo, que estava internado em situações miseráveis, né? O texto de humor faz isso, ele trata com exagero para chamar a atenção, para criticar e também para fazer graça. Ali o doente está pela bola 7, uma marca do pênalti, ou se preferem outra metáfora ou exemplo comparativo, está no bico do corvo ou do urubu. Então nós temos várias metáforas para desencadear o efeito sentido humorístico, todas elas gatilhos humorísticos. Corvo ou urubu, que ele vai retomar aqui novamente, porque ambas aves, né, se alimentam de animais já em decomposição. Bem que o médico fez de tudo para salvar seu Gijo, o doutor acabou entregando os pontos e, derrotado, chamou os filhos e a mulher do doente terminal. Podem levá-lo, ele manifestou o desejo de morrer em casa ao lado de vocês, contou o médico aos parentes. Mas o estado do Gijo é tão grave assim, doutor? Perguntou a dona Ernestina, mulher do velho. É, respondeu o médico de forma monossilábica, acrescentando que o paciente teria apenas mais algumas horas de vida. Acho que não passa de hoje, alertou. Uma ambulância levou seu Gijo para casa, um sobrado que ele construiu vendendo linguiça calabresa no mercado municipal. Com o diagnóstico e a previsão do médico, a família tratou logo de preparar o velório, mesmo seu Gijo ainda estando vivo. Qualquer família agiria do mesmo modo diante de uma previsão tão sombria, para não dizer sinistra, macabra e por aí vai. Então ele recategoriza. Depois eu vou fazer uma nova leitura dessa crônica falando do processo de referenciação. Mas, por hora, ele recategoriza de diferentes maneiras via expressão nominal o cenário em que se encontrava seu Gijo prestes a morrer. Parentes que moravam em outras cidades foram avisados em conversas demoradas no telefone, para a alegria das companhias telefônicas. Quanto mais se fala, mais se paga. Então, aqui ele traz um outro gatilho humorístico. Os mais abastados, os mais ricos, viajaram de avião. Então, nós temos aí na família do seu Gijo, né, uma divisão, os mais pobres e os mais ricos. Já a dona Ernestina estava preocupada não em chorar, não em ficar triste, que é o cenário, né, o sentido confiável que a gente espera de um velório, de alguém muito doente. Mas não, é o outro sentido não confiável. Ela está preocupada em preparar algum prato para servir a parentada. Ela trata aqui com um certo menosprezo aos seus parentes e aos amigos durante o velório. Sim, também se come e se bebe nos velórios. Vai ver, é para evitar que alguém caia morto de fome diante de um morto. Então, trata aqui, né, com gatilho humorístico para falar que o velório é algo demorado, que as pessoas ali ficam muito tempo velando o defunto e aí precisam comer para também não caírem mortos de fome. Hoje isso pode soar estranho, dependendo da idade que você tenha, mas a gente que é 30 mais, nos velórios que a gente presenciou antigamente, a família servia jantares e jantares assim com abundância de comida. Então esse é o cenário aqui do seu Gijo. Dizíamos que Ernestina estava envolvida no preparo de algum prato e ela optou por fazer torta de calabresa, que era o item que seu Gijo enriqueceu, com cebola e queijo, 3 ingredientes, né, que tem aí o cheiro bem forte. Torta sua preferida e com a voz mais fraca do que salário mínimo, um outro gatilho via metáfora, comparação, né, de como o salário mínimo é tão baixo, tão fraco para manter alguém vivo. Chamou um dos netos. Totonho, fala para sua avó me dar um pedaço de torta, ordenou. O menino foi à cozinha e explicou para a avó que esse poderia ser o último desejo, aqui retomando o título, toda a questão da intertextualidade também, do nono, o de comer um pedaço de torta.
A velha recusou. Então a gente não espera isso. Então é um cenário aqui, um sentido não confiável. Então a gente está compondo todas as características do enredo humorístico. A gente esperava o quê? Que a senhora se visse surpreendida e feliz porque o marido ainda tinha fome, ainda tinha desejos, mas não, ela recusa. Ao voltar ao quarto, o neto contou ao avô sobre a decisão de Ernestina. Porca miséria, maledeta, esbravejou Gígio, e quis saber do neto o motivo da recusa. A avó disse que a torta é para ser servida no velório. E aqui nós temos o elemento surpresa, que vai desencadear, né, todo o efeito de sentido humorístico desta crônica, porque todo o cenário na casa do seu Gijo já era dando ele como morto. Não surpreende não só quem está lendo, como surpreende também o personagem principal, seu Gijo. Então nós temos aqui sentido confiável, sentido não confiável, oposição de cenários de tristeza com ganância, vários gatilhos humorísticos que constroem esse enredo humorístico e vão desenvolver a história, e o elemento surpresa final, que vai acontecer na última linha do texto. A avó diz que a torta é para ser servida no velório, então se você estiver com fome, vai ser mais um motivo para você morrer, vai morrer de fome também. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é o enredo humorístico e caso tenham alguma dúvida, podem me escrever.